permanecer fiel até o fim ao guardar os mandamentos. Como mencionado acima, fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo, os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, não são suficientes para garantir a salvação. Depois destes passos iniciais é requerido um compromisso contínuo para o progresso pessoal. Este compromisso, que os mormons chamam de permanecer até o fim, inclui tanto mudanças interiores quanto mudanças exteriores. Interiormente, temos que buscar mudar os nossos corações para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Essa mudança vem à medida que desenvolvemos fé em Cristo. Exteriormente, temos que fazer boas obras ao escolher guardar os mandamentos que Deus tem revelado através de seus profetas e apóstolos, antigos e modernos. Em vez de tentar achar uma religião que melhor bate com nosso estilo de vida, ou escolher quais normas religiosas aceitaremos, religião à la carte, devemos ativamente buscar a vontade de Deus e fazê-la. Deus abençoa aqueles que permanecem fiéis até o fim ao esforçarem-se tanto a desenvolver sua fé em Cristo, quanto a guardar os seus mandamentos. A ênfase mormon em guardar os mandamentos não deve ser mal interpretada. Especificamente, mormons não acreditam que a meta do homem deve ser ganhar os benefícios de Deus ao fazer a sua vontade. Nem temos uma atitude de obrigar Deus a nos salvar ou de ganhar a nossa própria salvação através de nossas boas obras, como alegam alguns. Ao contrário, vemos Deus como um Pai bondoso e perfeitamente misericordioso, que já nos ama além de nossa compreensão mortal e está ansioso para ver cada um de nós alcançar nosso maior potencial. Além de ser perfeitamente misericordioso, Ele é também perfeitamente justo. A salvação vem tanto pela misericórdia perfeita quanto pela justiça perfeita. Para satisfazer a lei da misericórdia, Jesus Cristo se ofereceu para pagar ou expiar por nossos pecados. Como pecadores, nenhum de nós é digno de voltar à presença de Deus. Jesus Cristo expiou as nossas fraquezas. Na sua misericórdia infinita, Ele fez com que fosse possível para nós retornarmos à presença de Deus, mesmo com nossas imperfeições, se nos arrependermos e tivermos fé nele. Para satisfazer a lei da justiça, no entanto, Deus não nos livra de nossa responsabilidade pessoal. Como um Deus justo, o nosso Pai requer que façamos tudo o que pudermos, mesmo sendo insuficiente, para alcançar o nosso real potencial. Deus não seria justo se permitisse que seu Filho pagasse por nossos pecados, sem requerer que nós fizéssemos o nosso melhor para evitar o pecado em primeiro lugar. Embora os mormons acreditem que Deus abençoará aqueles que se esforçam para guardar os seus mandamentos, estas bênçãos nem sempre vêm nesta vida, e quando de fato vêm, geralmente são espirituais em vez de materiais. Conheço muitos membros fiéis da igreja que têm vidas difíceis. A sua dedicação em guardar os mandamentos de Deus nem sempre faz leves os seus fartos físicos, mas esta dedicação dá sim a força espiritual para aguentar as dificuldades desta vida e a esperança de uma recompensa eterna na vida vindoura. Com esse pano de fundo, exploraremos alguns dos mandamentos que Deus tem revelado através de seus profetas e apóstolos antigos e modernos. A palavra de sabedoria. Na primeira metade do século XIX, muitos mormons mastigavam tabaco, inclusive o profeta Joseph Smith. Emma Smith, a esposa de Joseph, reparou que palestras sobre Cristo e seu Evangelho eram frequentemente interrompidas quando os membros da igreja paravam para cuspir tabaco no chão. Ela questionou a prática, especialmente porque ela era que limpava, e então sugeriu que Joseph pedisse mais instruções a Deus. O que seguiu foi uma revelação chamada pelos mormons de a Palavra de Sabedoria. Embora inicialmente dado por Deus como apenas um conselho, talvez para dar aos membros da igreja tempo para vencer vícios difíceis, Deus depois fez com que a Palavra de Sabedoria se tornasse um mandamento, e a aumentou quando necessário. A Palavra de Sabedoria diz que membros da igreja devem evitar substâncias viciadoras. Especificamente menciona tabaco, inclusive cigarros e tabaco de mastigar, bebidas fortes, significando bebidas com álcool, bebidas quentes, significando café e chá preto, carne em excesso, drogas. Além disso, a Palavra de Sabedoria também incentiva os membros da igreja a comer ervas, frutas e grãos.
Deus promete bênçãos físicas e espirituais aos que seguem esta palavra de sabedoria. Embora não conhecidos pelos membros da Igreja no século XIX, a ciência tem comprovado os benefícios físicos de muitas das recomendações da palavra de sabedoria. De fato, estudos epidemiológicos indicam que os mormons nos Estados Unidos vivem, na média, alguns anos mais do que seus compatriotas. A palavra de sabedoria também traz benefícios espirituais. Com a mente livre de vícios, a influência do Espírito Santo pode ser sentida com maior facilidade. Jejum. O jejum, praticado desde os tempos do Velho Testamento, é voluntariamente deixar de comer e beber com o propósito de se aproximar mais de Deus. Embora os membros da Igreja sejam livres para jejuar em qualquer momento que precisam de força espiritual, o primeiro domingo de cada mês é designado como domingo de jejum. Neste dia, membros da Igreja se abstêm de 2 refeições consecutivas, doando o dinheiro que teriam gastado na comida, ou mais se suas condições financeiras permitem, a programas da Igreja que cuidam dos pobres. Esta contribuição aos pobres se chama oferta de jejum. Jejum é acompanhado por oração na qual membros da Igreja pedem força e/ou agradecem a Deus pelas bênçãos recebidas. Neste primeiro domingo, os membros da Igreja também têm a oportunidade de declarar sua fé em frente da congregação local, se assim quiserem, uma prática chamada prestar testemunho. Dízimo. Na primeira metade do século XIX, mormons adotaram um sistema econômico comunal chamado de a Ordem Unida. Membros da Igreja davam tudo que ganhavam à Igreja, e a Igreja então redistribuía estes ganhos de acordo com as necessidades de cada membro. Alguns destes primeiros mormons, no entanto, faltando a dedicação requerida, resistiam a este sistema. Deus, reconhecendo que a Igreja não estava preparada para esta lei maior, mandou que adotássemos o capitalismo. Em lugar da Ordem Unida, Deus estabeleceu os mandamentos gêmeos de dízimo, feito para cuidar das necessidades financeiras da Igreja, e o programa de ofertas de jejum descrito em cima, feito para cuidar das necessidades financeiras dos pobres. Dízimo, 10% daquilo que se ganha, é uma oferta financeira dada a Deus através da Igreja. Como muitos dos mandamentos de Deus, a prática originou na época do Velho Testamento. O dízimo é usado para construir capelas e templos, para bancar o programa missionário da Igreja e, em geral, para edificar e fortalecer o que mormons consideram ser o reino de Deus na Terra. Uma característica distinta da Igreja Sud é que o dízimo não é usado para pagar o salário do pastor. Com poucas exceções, membros do clérigo Sud não são remunerados. O clérigo mormon é composto de membros da Igreja que doam seu tempo sem cobrar nada, na esperança de fortalecer a Igreja que amam. Em vez de pagar os salários de membros do clérigo, o dízimo é usado para propósitos que beneficiam a comunidade mormon em geral, em harmonia com a filosofia original da Ordem Unida do século XIX.